Já estou de volta e para você que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo. Conexão Agroband no ar. O nosso estúdio agora vai ser assim, ó, a céu aberto. Agora a gente fala de tempo, de clima, o que esperar da previsão para esta nova semana. Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE aqui de Rio Verde, conta pra gente. Segunda quinzena do mês de abril aqui no sudoeste do estado de Goiás é bastante animadora para os produtores rurais, pois as chuvas devem permanecer, ainda nessa nossa próxima semana, presentes aqui em toda a nossa região do sudoeste goiano. Claro, os volumes vão ser bastante variados, porque estamos já no período de transição entre a época chuvosa e a época seca, mas serão volumes aí em muitas regiões bastante consideráveis, E isso é extremamente importante, porque como a gente avança cada vez mais para o período seco, à medida que a gente tem chuvas presentes nesse final do período chuvoso, isso faz com que se mantenha a umidade, a água presente no nosso solo, para que o milho, para que o sorgo possa utilizar aí para o seu desenvolvimento, para estabelecer um bom potencial produtivo e principalmente para o enchimento do grão, que é uma fase crítica aqui na nossa região, por ela ficar muitas das vezes nesse período mais seco, tá bom? Então essa semana ela continua sendo uma semana quente, As temperaturas devem superar aí até os 32 graus em alguns municípios, tá? Mas principalmente a partir de sexta-feira, a gente tem uma queda brusca nessa temperatura devido, à presença de uma frente fria e também uma intensificação das chuvas em algumas regiões. De modo geral, ao longo da semana, os municípios que estão mais ao norte e ao oeste do sudoeste, como é o caso de Rio Verde, Jataí, Mineiro, Santa Helena, Montevidéu e alguns outros nessa região, vão ser aqueles que vão ter aí os maiores acumulados, a maior presença de tempestades, Aqueles municípios mais ao extremo sul, como Itajá, Itarumã, também, por exemplo, Quirinópolis, continuam sendo aquelas regiões com os menores acumulados, então o produtor deve ficar um pouco atento a essa situação. Então uma semana de manhãs com estabilidade atmosférica, parte da tarde também, essa nebulosidade aumenta e sempre o final da tarde e início da noite com presença de chuvas, tá bom? Grande abraço a todos e até mais. E ainda falando do clima, a produção de sorgo aqui no Brasil neste ano deve cair justamente por conta do clima. A seca prejudicou as lavouras. A repórter Ludmila Menezes tem mais informações desse assunto. A redução é atribuída à seca entre os meses de março e abril, que afetaram áreas no norte do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Goiás continua na liderança da produção com mais de 1 milhão de toneladas, seguido por Minas Gerais e São Paulo. A área plantada estimada é de 1 milhão de hectares, abaixo da cultivada em 2024. Minas Gerais terá a maior área plantada, com 560 mil hectares, seguido por Goiás. A produtividade média prevista é de 2 mil quilos por hectare, levemente acima do ano anterior, mas inferior à previsão inicial deste ano. O maior rendimento médio deve ser no Mato Grosso do Sul, com destaque também para o Paraná, Goiás, Norte e Nordeste do país. Durante a Tecnoshow Comigo, que aconteceu aqui em Rio Verde na semana passada, várias novidades tecnológicas foram apresentadas. E os pesquisadores do Instituto Federal Goiano aqui de Rio Verde levaram para a feira a produção de morango em local fechado e com LED. Vamos conferir. Você acredita se eu disser que desses copinhos pode surgir uma grande plantação de morango? Aqui no Instituto Federal Goiano, pesquisadores desenvolveram uma forma de produzir a fruta que independe do local e do clima. O morango é uma cultura. Primeiro que o morango é uma cultura que é altamente consumida no Brasil. Então, a utilização e a procura por morango durante o ano inteiro ela é enorme. E segundo, porque o morango é uma cultura de valor agregado. Morango não é uma cultura que tenha preços baixos, é alto o preço do morango. Os estudos realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, no município goiano de Rio Verde, foram apresentados na Tecnoshow. Segundo os pesquisadores, cada semente in vitro pode render mais de 100 mudas de morango. Os frutos podem começar a surgir em apenas 40 dias, quase a metade do período de um cultivo tradicional. Depois de mais crescidinhas, as plantas vêm para esse ambiente controlado, onde recebem a iluminação natural ou então uma suplementação nas cores vermelha, branca e azul.
Daqui a 15 a 20 dias vão começar a gerar morangos como esses aqui, prometendo um fruto com menor custo de produção e a possibilidade também de uma produção em ambientes fechados, como um container no quintal de casa. Esse sistema, o cultivo indoor, que utiliza 100% de luz artificial, as chamadas LEDs, permite que em uma sala fechada, sem janela, sem nada, permite você cultivar em qualquer região do Brasil, por exemplo, lá em Manaus, que tem uma alta temperatura durante quase todo o ano, que tem uma alta umidade, que é um ambiente totalmente desfavorável para a cultura do morango, permite você cultivá-la, porque como o ambiente é totalmente fechado, você utiliza só lâmpadas LEDs, você controla a temperatura, com isso você coloca o ambiente totalmente adequado a essa cultura. Para polinizar as flores de morango, o estudo sugere o uso de abelhas sem ferrão, como a jataí. Além de agirem de forma coordenada para expandir a produção, elas possibilitam uma segunda atividade, como a extração de mel. O principal benefício, de acordo com o coordenador da pesquisa, é um alimento livre de defensivos agrícolas e outros químicos. Portanto, um problema que a cultura do morango tem em ambiente convencional, no campo, por exemplo, que você precisa de grandes quantidades de produtos químicos para controlar isso aí, para amenizar. E nesse ambiente que nós estamos descrevendo, que a gente chama de ambiente indoor, tomando todos os cuidados fitossanitários, você pode produzir um fruto de morango livre de qualquer produto químico. Para aumentar a área de cultivo, o Instituto utiliza a técnica da agricultura vertical. Com temperatura e iluminação adequadas, a restrição de espaço não prejudica a qualidade do fruto. Como a cultura do morango é uma cultura relativamente baixa, ela não é alta, ela ocupa pouca, a altura que ela ocupa é pouca, você pode colocar várias e várias prateleiras sobrepostas. Isso otimiza muito a área de cultivo. Você pode produzir uma grande quantidade de frutos em poucos metros quadrados. Quer saber o que foi notícia no agronegócio? Tá chegando o nosso giro de notícias. Rodou. Os produtores de soja e milho dos Estados Unidos demonstraram preocupação com a escalada da guerra tarifária promovida pelo presidente americano Donald Trump, especialmente contra a China. Os agricultores americanos, que foram uma importante base de apoio ao republicano nas últimas eleições, temem que a incerteza afete a próxima safra, que começa daqui a um mês. O receio dos produtores americanos é que o prolongamento da guerra comercial afete o plantio da próxima safra. A produção de sorgo no Brasil deverá cair em 2025. Tempo seco em áreas de produção causou perdas em lavouras no Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O Brasil deverá produzir mais de 3 milhões de toneladas de sorgo em 2025, segundo a estimativa divulgada pela Safras e Mercado. O volume ficará aquém das 4,32 milhões de toneladas previstas no relatório divulgado em janeiro e das 3 milhões de toneladas colhidas no ano passado. Entre os estados, a maior produção será registrada em Goiás, com mais de 1 milhão, seguida por Minas Gerais com 1.012.000 de toneladas e São Paulo com 491.000 toneladas. Já a região Norte e Nordeste deve colher 691.000 toneladas. A disparada do dólar no quarto trimestre, quando a cotação da moeda americana subiu 13,45%, elevou as receitas de exportação das empresas do agronegócio, o que fortaleceu seus resultados. Isso ajudou a manter a alavancagem controlada, mesmo com o câmbio puxando as dívidas para cima. Apesar de a alta do dólar ter perdido força neste ano, analistas acreditam que a moeda deve permanecer em torno de R$ 6, patamar que pode continuar a assegurar rentabilidade no setor. Nesse nível, o dólar tende a favorecer a margem dos vendedores de grãos, mas pode prejudicar a margem dos frigoríficos, que gastarão mais com ração. Levantamento do Valor Data mostra que, de outubro a dezembro, a receita líquida de 23 das 27 empresas do agro com capital aberto cresceu na comparação anual. Consórcio como alternativa às mudanças do Plano Safra. Aliar o consórcio ao agronegócio traz uma alternativa capaz de potencializar ainda mais o mercado. Isso segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 164 bilhões de dólares em 2024, consolidando o segundo maior valor da série histórica. O montante corresponde a 49% das exportações totais do país, refletindo a resiliência do setor, mesmo diante da retração dos preços internacionais
internacionais de algumas das principais commodities. Para este ano, as perspectivas de recordes de safra e de produção de diversos produtos do agro, aliadas à manutenção do esforço para abertura e ampliação de mercados, apontam para grandes volumes e valores. Goiás abre consulta pública sobre a atualização da legislação de bioinsumos. A ação busca levantar informações e sugestões para atualizar a legislação estadual com base no novo marco federal, promovendo segurança jurídica e o uso sustentável de insumos biológicos. A consulta publicada ficará disponível no site da CEAPA e da Agrodefesa, permitindo que produtores rurais, técnicos, pesquisadores, empresas do setor e demais interessados enviem sugestões e contribuições. Após o encerramento do período de consulta, as contribuições serão analisadas pelo GT Bioinsumos e poderão ser incorporadas à versão final da proposta legislativa. E antes da gente ir para o intervalo, eu te faço uma pergunta. Quantas xícaras de café você consome por dia? De acordo com uma pesquisa, o brasileiro consome em média 4 xícaras por dia. E daqui a pouquinho tem uma reportagem especial sobre o queridinho do brasileiro, o café.